Olá, vamos dar início ao nosso trabalho, o qual o tema é Manejo Farmacológico em Pacientes Diabéticos. As discentes responsáveis pela produção do trabalho são Adria Jordana, Anne Reis, Beatriz Machado, Daila Costa, Eduardo Araújo, Camila Avelino, Laedra Leite, Lohana Vivian, Laiane Neves, Nilciane Almeida e Rayana Thaís. Durante o trabalho, nós vamos abordar os seguintes temas: introdução, tipos de diabetes, diagnóstico, tratamento, principais medicamentos, terapêutica medicamentosa, medicamentos para diabetes, insulina, condutas odontológicas, complicações e exemplos de casos clínicos. Afinal, o que é a diabetes? A diabetes ela é uma doença crônica causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio esse que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Temos 4 tipos de diabetes. A tipo 1, que é quando as células do pâncreas não conseguem produzir insulina, causando o acúmulo de glicose na circulação. A tipo 2 é quando o corpo ele não aproveita adequadamente a insulina produzida. A pré-diabetes ocorre quando a glicose não é metabolizada nem aproveitada o suficiente de modo a acumular no sangue. A gestacional normalmente acontece perto do terceiro trimestre de gravidez, devido a uma resistência à insulina provocada pelos hormônios da gestação. Para se obter o diagnóstico do diabetes mellitus, é necessário o exame de glicemia em jejum, mas em indivíduos com níveis de glicose muito próximos ao limite máximo, é feito o teste oral de tolerância à glicose. Lembrando que o diagnóstico definitivo de diabetes mellitus é feito pelo médico. Na tabela abaixo, vemos informações sobre os valores dos exames, na qual podemos observar que o paciente com diabetes mellitus tem os resultados da glicemia em jejum acima de 126. Já a glicemia 2 horas após ingerir 75 gramas de glicose é entre 140 e 200. E por fim, a glicemia casual é acima de 200. Para o tratamento, é necessário interligar algumas das medidas de dieta, alimentar, exercícios físicos e uso de medicamentos. Medicamentos esses que são considerados antidiabéticos, que ajudam na diminuição da taxa de glicose no sangue, como a glipiglamida, gliclazida, metformina ou vildaplitina, ou mesmo a aplicação de insulina no sangue. O cirurgião dentista, ele não deve propor alteração na dosagem de hipoglicemiantes, em especial a insulina, para o paciente, para que não ocorra o risco de indução de quadro grave de hipoglicemia. Para o tratamento de diabetes tipo 1, é mais indicado o uso de insulina. Os diabéticos desse tipo, eles não conseguem produzir insulina, o que gera o acúmulo de glicose na circulação. Por isso, o tratamento é feito com várias doses diárias de insulina. Para o tipo 2, medicamentos hipoglicemiantes como cloropropamida e glipeclamida são os mais empregados ao uso, principalmente para diabéticos do tipo 2 não obesos, e a glicazida para diabéticos do tipo 2 obesos ou acima do peso. A vildagliptina também é para o tipo 2, que é o tipo que não necessita do uso de insulina. Para o tratamento de pré-diabetes, é necessário ter autocuidado na rotina, controlar o estilo de vida, ter uma boa dieta alimentar, praticar exercícios físicos e assim poder reduzir o risco e prevenir a evolução da doença. Para a diabetes gestacional, esse tratamento deve ser orientado pelo obstetra e endocrinologista, consistindo principalmente na dieta pobre em carboidrato e em exercícios físicos, ou em casos mais graves, o uso de antidiabéticos também é indicado, como metformina ou glipeclamida, ou até mesmo o uso de insulina. O que é a insulina e qual a sua função para os diabéticos? A insulina ela é um hormônio anabólico bastante significativo no organismo de todos os seres humanos. Além disso, ela é bastante conhecida pelo uso nos tratamentos de pessoas diabéticas, principalmente diabético tipo 1, como já foi falado anteriormente. Além disso, ela é importante no tratamento
porque ela controla na glicose do sangue, o nível de glicose no sangue, e regula o metabolismo. Por que ela é utilizada para tratamento de diabéticos tipo 1? Porque os diabéticos tipo 1, eles têm uma deficiência absoluta de insulina e precisam de aplicações regulares do hormônio no sangue. Iremos falar neste momento sobre as normas gerais de conduta no atendimento odontológico. Bem, por onde podemos começar? Se for constatado na anamnese que o paciente é diabético, devemos coletar informações sobre o seu estado atual de saúde, para fazer um melhor planejamento odontológico. E quanto às perguntas? Bem, devemos perguntar sobre o seu acompanhamento médico, os exames que ele faz e seus medicamentos de rotina, entre outras perguntas. Essas perguntas são básicas e devem ser feitas para evitar intercorrências durante o atendimento. E nos cuidados de pré e pós-operatório, o que nós podemos fazer? Bem, no dia do procedimento é importante que o paciente esteja bem alimentado e medicado. Se necessário, podemos avaliar também a glicemia. Já em dias de procedimentos cirúrgicos que causem disfunções mastigatórias ou sessões de atendimento muito prolongadas, é preciso que se consulte um médico para conferir mudanças na dieta ou na medicação. Isso também faz com que se evite casos de hipoglicemia durante o atendimento. Bom, e como é que eu vou controlar a dor e a inflamação do meu paciente diabético? Então, vamos ver agora como utilizar analgésico e anti-inflamatório em pacientes com diabetes. Isso vai variar de acordo com o procedimento que você vai fazer. Se foi um procedimento tranquilo, que você fez a sua exodontia, por exemplo, e não ocorreu nenhuma intercorrência, foi fácil de fazer, não lesionou o tecido, você pode usar dipirona ou paracetamol, de acordo com a necessidade do seu paciente, e elas serão na sua posologia e dosagens habituais. Agora, se foi aquela cirurgia demorada, que você causou muito dano ao tecido, teve uma intercorrência que você não esperava, o que você pode fazer é utilizar dexametasona ou betametasona de 1 a 2 dosagens. Isso se seu paciente estiver com a diabetes dele controlada. Agora, o que a gente pode falar dos AINES? É importante ressaltar que eles podem competir com hiperglicemia oral. E isso pode causar hipoglicemia no paciente. Então, se necessário utilizar AINES em diabéticos, é recomendável que o dentista venha conversar com um médico que já é responsável por ele. Bem, sempre que a gente for se referir a complicações agudas em pacientes diabéticos, a gente deve se atentar à hipoglicemia aguda. O que são esses casos? Ela é uma intercorrência que se desenvolve de maneira muito rápida, apresenta risco de vida ao paciente e, além disso, é caracterizada por perda de consciência e convulsões. Então, é importante que o cirurgião dentista saiba identificar os sinais da hipoglicemia. Aqui nós temos um caso clínico de um paciente do sexo masculino com 14 anos de idade e que possui diabetes tipo 1. Porém, a doença encontra-se controlada e ele faz uso diário de insulina. O procedimento indicado foi a exodontia do elemento 44. Assim, apesar de sua diabetes encontrar-se controlada, ele precisa deixar seu médico ciente sobre todas as etapas que ocorrerão durante o procedimento, para que não ocorra nenhum tipo de intercorrências, nem durante ou após a sessão cirúrgica. Essas são as referências do nosso trabalho. Muito obrigada.